Seu Geraldo, um idoso que vive sozinho desde que a esposa faleceu, passa seus dias caminhando pelo mesmo trajeto: a praça vazia, o banco de madeira e a antiga casa abandonada que todos evitam. Mas numa noite de vento estranho, ele encontra um gato branco com uma cicatriz no focinho e olhos que parecem refletir mais do que a luz da rua. O animal insiste para que ele o siga. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e me seguir para não perder mais histórias emocionantes. Há noites que cheiram a metal, como se o ar soubesse que alguma coisa vai quebrar. Foi nesse cheiro que eu saí de casa naquela madrugada. Eu já não era mais jovem, o corpo reclamava, e a cabeça, que antes guardava memórias como portas abertas, começava a emperrar. Mesmo assim, meus pés me levaram até a praça. Caminhei sem pressa, porque a pressa há muito tinha sido trocada por costume. No banco de madeira, as cadeiras rangiam com o vento. Do outro lado, a casa abandonada me olhava com suas janelas vazias. Todo vilarejo tinha uma assim. A nossa, de tão velha, lembrava um retrato em preto e branco que alguém esqueceu de emoldurar. Dizem que quando a gente envelhece, aprende a fazer a paz com as coisas que perde. Eu não aprendi. Aprendi a sorrir para aparecer forte quando a vizinha passava. Aprendi a dizer que estava bem, mas por dentro havia salas que eu não visitava. Havia um cômodo que eu deixei trancado dentro de mim desde o dia em que ela foi. Helena, minha Helena, que ria como quem sacudia alegria no ar. Às vezes eu ainda escuto o som da taça que ela derrubou na cozinha, um som que lembra que a casa foi viva. Naquela noite, o vento parecia empurrar uma história antiga em minha direção. Quando eu me aproximei do portão da casa vazia, uma sombra se moveu sob a marquise. Pensei ser só um saco de papel levado pela rua, mas algo me fez parar. 2 olhos brancos me encaravam da escuridão. Eram olhos de gato, mas com uma luz que não parecia totalmente felina. O animal surgiu inteiro, um gato branco de pelo molhado, com uma cicatriz fina no focinho que dizia que a vida dele também já havia brigado. Ele não fugiu quando eu me aproximei. Ao contrário, veio até a grade e miou uma única vez. Um miado tão seco que soou como uma batida na madeira de um barco antigo. Eu estendi a mão. A pata dele tocou a minha, como se já soubesse que eu precisava ser tocado. Foi aí que senti a primeira frase da noite, não dita em voz, mas gravada em um lugar que não é ouvido. Nem toda casa esquecida é vazia de histórias. Algumas guardam quem nunca foi chamado para voltar. A frase me atravessou, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada em um corredor que eu evitara por anos. O gato virou o rosto e, com a calma de quem conhece atalhos e segredos, contornou o portão pela lateral e começou a andar pela rua de pedras, olhando por cima do ombro como se dissesse: segue. Eu hesitei. Cada osso do meu corpo queria ir para casa e fechar a porta com cuidado. Cada lembrança me puxava para outro lugar, mas alguma coisa naquela insistência silenciosa me empurrou para a frente. Não era só curiosidade, era necessidade. Uma necessidade que se parecia muito com saudade. Enquanto seguia, vi que a cidade estava mais muda do que o costume. As lâmpadas dos postes lançavam círculos de luz como olhos cansados. Nenhuma janela brilhava. A chuva havia passado mais cedo e deixara nas pedras um brilho que refletia as pequenas luzes como recordações quebradas. O gato atravessou a rua e entrou pelo portão lateral da casa, onde havia um pequeno corredor que eu nunca tinha usado. O portão rangeu e a casa respondeu com um suspiro velho. No corredor lateral, uma porta de serviço que sempre achei trancada estava entreaberta. O gato passou por ela com a autoridade de quem volta a um lugar onde nasceu. Ao entrar, o cheiro me atingiu. Pó, madeira antiga, um traço de perfume que não via há anos. O perfume de Helena. Senti o peito apertar até que quase não consegui respirar. Ali, naquele cheiro que parecia ter ficado preso entre as tábuas, veio o momento que me derrubou.
Sobre a mesa, em cima de um pano amarelecido pelo tempo, havia um objeto que eu achei ter perdido para sempre. Uma xícara com a borda lascada, a mesma que Helena sempre usava em manhãs de chuva para beber café e me contar sonhos. Minha mão tremeu quando a toquei. A porcelana estava fria, como se ninguém a tivesse aquecido desde então. Ao lado, uma foto antiga com o canto dobrado. Uma foto que mostrava um homem jovem e uma mulher sorrindo em frente àquela mesma casa, mas havia algo a mais. Ao fundo da foto, quase apagado, um gato branco olhando para a câmera. Meu coração bateu tão rápido que me doeu. Era impossível? Talvez não. Talvez as coisas impossíveis sejam só memórias que a gente não espera reencontrar. O gato subiu no parapeito da janela aberta e começou a miar baixinho, um som que parecia pedir para que eu abrisse a sala que mais doía. Ele olhou para mim como quem insiste: não fique com medo. E eu pensei pela primeira vez naquela noite que a casa talvez não estivesse me esperando para me punir. Talvez ela esperasse para me dizer algo que eu sempre evitei escutar. Na cozinha, um bilhete preso com fita à porta do armário. Algo tão estranho que fez meu estômago apertar. A letra estava tremida, mas eu reconhecia a inclinação. Era a letra de alguém que escrevia depressa quando queria esconder a vontade de chorar. Eu puxei o papel. Se algum dia você voltar aqui e encontrar alguém te esperando, não ache que é tarde demais. Procure. H. Helena. Minha Helena, deixando instruções como quem planta uma luz numa estrada escura. Abaixo da assinatura, alguém, em outra letra menor, rabiscou T. Era a inicial do meu neto. Meu corpo estremeceu com a revelação de que aquela casa, abandonada aos olhos do vilarejo, havia sido palco de gestos que tentei ignorar. O gato me olhou de novo, como se lesse a minha confusão, e ao dar um passo, apontou com a cabeça para a escada que levava ao sótão. O mesmo sótão onde, tantos anos antes, guardáramos mapas, brinquedos e promessas. Senti um rio de coisas antigas correr pelo meu peito. Arrependimento, medo, desejo de reparo. E soube, com uma clareza que doía, que aquela noite não seria apenas mais uma noite de vento e barulho. Era o começo de algo que exigiria coragem. O miado do gato se transformou numa insistência suave, e eu, velho e bagunçado de remorso, respirei fundo e disse, quase para mim mesmo, está bem, vamos então. E foi assim que eu adentrei de novo numa casa que julguei perdida, com um gato branco à minha frente e uma história que não me deixaria em paz até ser contada. A escada rangeu como se lembrasse dos meus pés jovens, subindo e descendo. A luz do sótão era fraca, uma lâmpada pendurada que tremia toda vez que o vento batia nas janelas. O gato subiu à frente, passando entre caixas como se o espaço fosse dele. Eu o segui, contrariando o hábito de evitar lembranças. Cada caixa que eu abria soltava um cheiro diferente. Pó, papel velho, perfume seco, pedaços da vida de Helena, espalhados como migalhas que eu nunca soube juntar. No fundo, sobre um caixote coberto por um pano, havia uma caixa menor, de metal, com um cadeado enferrujado. Ao lado do cadeado, um pedaço de fita azul preso com sujeira. O mesmo tom daquele fio que o gato carregara preso na pata. Minha mão trêmula tocou o metal frio. O coração bateu mais rápido que os passos da minha vida. Abri com dificuldade. Dentro havia envelopes amassados, alguns com carimbos que indicavam tentativa de entrega, outros com letras de mãos que eu reconhecia. A letra redonda e grossa do meu filho mais velho, a letra curta e apressada da neta, e a de Tobias, tremida, cheia de imploração. Puxei a primeira carta. A tinta estava borrada por chuva antiga, mas as palavras chamavam pelo silêncio. Pai, se isto chegar até você, saiba que houve pessoas tentando te encontrar. Se não foi entregue, procure onde nem eu pensei em olhar. A carta terminava com um mapa rabiscado, uma indicação para Casa da Rua do Moinho, sótão, atrás da caixa do tecido. Olhei ao redor e o sótão inteiro parecia responder. Aqui está. O gato lambeu a pata e, com um miado curto,
arranhou a tampa de uma caixa próxima. Lá dentro, embaixo de panos, havia um envelope lacrado com meu nome e uma pequena foto dobrada. Abri a foto com cuidado. Mostrava a Helena sorrindo, jovem, segurando um bebê, meu neto, e ao lado um gato branco, o mesmo que agora deslizava entre meus pés. A imagem parecia ter sido tirada naquela própria casa. Minha respiração ficou curta. A sensação de que algo inteiro do passado havia sido preservado ali me atingiu com força. Se aquela foto existia, significava que alguém havia estado naquela casa com Helena depois que ela morreu. Mas quem? E por que esconder? No fundo da caixa encontrei também um caderno com anotações. As páginas estavam cheias de recados, datas e nomes. Em tinta azul, uma entrada chamava a atenção. 2706. Tentei deixar carta com o Sr. Geraldo. Vizinha diz que ele não está em casa. Outra, mais recente. 1209. Recado na caixa do correio. Não retirar. Tobias perturbado. M. O M era a inicial de Maria, a moça da padaria que eu conhecia de infância e que às vezes cuidava de minhas compras. O sentimento que me percorreu foi uma mistura de raiva e desespero. Pessoas tentaram me alcançar e alguém, talvez com medo, talvez com rancor, impediu. O gato sentou-se sobre o caderno e, com um movimento quase teatral, indicou a última página dobrada. Ali, um fragmento de texto escrito com pressa dizia: se não abrir a porta, trancaremos as lembranças aqui, mas o fio azul ficará como promessa. Havia um pequeno pedaço costurado no canto da página, um pedaço de tecido azul, exatamente o que eu vira preso na pata do gato. Minha garganta apertou. Era como se alguém tivesse amarrado um pedido naquela cor e chamado alguém para cumprir. Me perguntei em voz alta, com a voz quebrada, que agora parecia ter conhecido o pranto mais do que a raiva. Quem fez isto? Quem queria que eu não soubesse? O gato olhou para mim com paciência infinita, como quem diz: siga. Eu não sabia se seguia o animal ou uma necessidade que me empurrava. Mas havia mais. Uma última folha no fundo da caixa, envelope sem selo, com apenas 2 palavras escritas em letra miúda. Procure a chave. Procure a chave. Onde? No meu bolso, na velha gaveta do quarto, ou naquele quintal que eu evitava por causa de lembranças. Levantei e desci a escada do sótão mais devagar do que subi, segurando o caderno contra o peito como se fosse um coração emprestado. O gato saiu na minha frente, correu até a janela que dava para o quintal e olhou para fora. Havia uma pequena clareira entre os arbustos e por um instante imaginei que o animal apontasse para lá. No caminho, minha mente revisitou todos os rostos que eu evitara. A vizinha fofoqueira, que guardava cartas. Tobias, que batia à porta e voltava sem falar. A neta, que me deu um presente e disse que ia resolver tudo depois. Era difícil aceitar que, enquanto eu me enredava em orgulho e silêncio, pessoas tateavam no escuro tentando me alcançar. Quando atravessei o quintal, senti o barro frio na sola dos sapatos, e a humilde clarinha entre os arbustos parecia diferente, como se alguém tivesse deixado uma fresta aberta para que eu espiasse o que precisava. A grama estava esmagada, como se alguém houvesse passado ali recentemente, e havia um pequeno buraco, tampado por uma pedra solta no canto. O gato circulou, farejou e começou a cavar com vivacidade. Minha mão puxou a pedra e debaixo dela estava uma caixa pequena, enferrujada, e dentro uma chave antiga, com o mesmo fio azul amarrado no anel. Segurei a chave e senti um choque frio subir pelo braço. Era como se a casa tivesse me entregado um instrumento para abrir o que mantivera fechado por décadas. O gato miou, curto, e caminhou até a porta da frente da casa, olhando para mim de novo, como quem pede que agora eu faça mais do que olhar. Eu, velho e balançado, senti pela primeira vez em muito tempo uma coisa estranha. Esperança misturada com medo de reparar o tempo perdido. E soube, com uma clareza tão dura quanto a chave na minha mão, que se eu não abria essas portas, eu não abrira a única que precisava, a porta de volta para minha família.
A chave de metal antigo pesava mais do que deveria. Meu corpo inteiro sentia seu peso, como se ela carregasse 30 anos de silêncio, palavras engolidas e dores mal vividas. O gato branco caminhou na frente, guiando-me pela casa, como se ela fosse um labirinto que ele conhecia desde sempre. Cada passo ecoava. A madeira rangia como uma memória cansada, levantando a cabeça. A porta diante da qual ele parou era estranha. Eu nunca tinha visto aquela porta antes. Era uma porta estreita, diferente das outras da casa, mais escura, com marcas de dedo na pintura, como se alguém tivesse tentado abri-la muitas vezes sem sucesso. Tinha o formato das portas antigas de despensa, mas era mais baixa, exigia que eu me curvasse para entrar. Toquei a madeira, fria. O gato miou em resposta, insistente, quase impaciente. Certo, vamos ver o que isso tudo significa, murmurei, tentando esconder o tremor da minha própria voz. A chave encaixou com uma facilidade que me deu calafrios. Era como se a fechadura estivesse esperando por ela. Quando girei, o clique da trava soou alto demais, como um eco que estourou bolhas de silêncio guardado ali dentro. A porta abriu com dificuldade, liberando um cheiro de papel, poeira e baunilha. Baunilha, o perfume dela. Minha garganta fechou na hora. O cômodo era pequeno, como um closet antigo. Havia uma prateleira com objetos que eu reconhecia imediatamente. Uma caixa de música, a primeira caneca que Helena me deu, um lenço amarelo que ela usava quando estávamos economizando para o casamento. E ali, no canto mais alto da prateleira, um envelope branco intacto, protegido da umidade, com uma escrita que me detonou por dentro. Para Geraldo, quando você estiver pronto. Helena tinha deixado algo para mim, algo que ela sabia que eu demoraria a encarar. O gato pulou e sentou-se bem ao lado da prateleira. Seus olhos pareciam vigiar meu gesto como um guardião silencioso da despedida que eu nunca aceitei viver. Peguei o envelope. Minhas mãos tremiam. Senti meu peito apertar de um jeito que só sente quem vê um fantasma sem ver fantasma algum. Abri devagar, como se rasgar aquele papel pudesse rasgar também o último resto de voz dela que ainda existia no mundo. Dentro havia uma carta, escrita à mão, com a letra dela, perfeita, inclinada, suave. Comecei a ler. Meu amor, se você está lendo isso, significa que não consegui te dizer em vida aquilo que mais te protegi de ouvir. E talvez eu tenha errado em proteger tanto. Mas também sei que você só abre portas quando o coração dói mais do que o silêncio. Engoli seco. A letra dela corria pela página como se tivesse sido escrita naquela madrugada. Eu sei que você sempre acreditou que seu filho te abandonou. Sei que guardou essa dor sozinho por anos. Mas não foi assim. Jamais foi assim. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu escondi isso de você porque sabia que se tocasse no assunto enquanto ainda estivesse aqui, você iria fugir. E eu não queria ver você fugir de quem mais precisava de você. A lâmpada do cômodo oscilou. O gato se aproximou mais. Continuei a leitura. Seu filho tentou te procurar por anos, Geraldo. Ele te escreveu quando eu estava doente. Ele veio aqui. Mas havia gente que não queria que ele chegasse até você, por raiva, ou por interesse, ou por medo de te perder. Senti meu sangue gelar. Era verdade. Eu tinha sido enganado, manipulado, isolado, e ela sabia. A carta continuava. Eu deixei esta porta trancada porque sabia que você só a abriria quando estivesse pronto para saber. E quando essa hora chegasse, eu queria que você não estivesse sozinho. Aquela frase me atravessou como faca, mas o pior veio depois. Por isso, se você encontrou este lugar, é porque o gato te guiou até aqui. Eu perdi o ar. Meus olhos correram para o gato, como se ele entendesse minha incredulidade. E ele entendeu, e piscou devagar. Ele não é só um gato, Geraldo. Ele é parte da história que você esqueceu. Ele pertenceu à nossa família antes mesmo de você perceber. Ele sempre volta quando alguém precisa encontrar o caminho. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. Era por isso que havia fotos antigas com gatos brancos. Era por isso que o animal parecia saber mais do que deveria.
Era por isso que ele me guiou até a porta que ninguém abriu. A carta terminava com uma frase que me destruiu e me reconstruiu no mesmo golpe. Meu amor, você não está sozinho. Nunca esteve. E agora é hora de voltar. As lágrimas vieram de um jeito que não deu para segurar. Chorei como alguém que encontra a própria história depois de décadas trancada numa caixa. O gato encostou a cabeça no meu joelho. Eu apoiei a mão no chão para não cair. E entendi, com uma clareza que rasgou meu peito, que Helena deixara tudo preparado para que eu não me perdesse para sempre. O gato não era acaso. A carta não era acaso. A casa não era acaso. Era tudo parte de algo maior. Algo que estava prestes a ser revelado. E eu, finalmente, estava pronto para ouvir. O cômodo estreito parecia respirar junto comigo, como se cada sombra fosse uma lembrança empoleirada, esperando para ser tocada. Fechei os olhos por um instante, sentindo a carta de Helena latejar entre meus dedos como um coração vivo. Era impossível ignorar o peso daquelas palavras. Minha esposa sabia que a verdade me quebraria, mas ainda assim deixou um caminho. E o gato, silencioso, vigilante, parecia ser o guardião daquele caminho. Quando levantei o rosto, percebi algo que não tinha notado. Atrás da prateleira, no canto da parede, havia uma pequena rachadura. Não parecia uma rachadura comum. Era fina, horizontal, do tipo que aparece quando alguém empurra algo com força. Me aproximei. Passei a mão. A madeira do painel soou oca. Tem mais coisa aqui, murmurei. Mais para mim do que para o gato. Ele se aproximou, encostou a pata na tábua e miou. Um som curto, decidido, como se confirmasse: sim, abra. Respirei fundo, deslizei os dedos pela borda e puxei. A tábua se moveu com um estalo seco, revelando um compartimento escondido na parede. Lá dentro havia um caderno pequeno, marrom, com capa desgastada. Um envelope verde escuro, sem nome. Um porta-retratos virado para baixo. E o que me fez gelar: um contrato antigo preso com clipes enferrujados em papel amarelado. Peguei o porta-retratos primeiro. Meus dedos tremiam. Quando virei, quase deixei cair. Era uma foto da casa, tirada por dentro, provavelmente há 30 anos. Helena estava lá, sorrindo, segurando algo nos braços. Não consegui ver o que era. O reflexo tampava. Mas ao lado dela estava um homem que eu não reconheci de imediato. Alto, magro, barba curta. E atrás deles, na janela, um gato branco, filhote. Meu peito apertou. Quem é você? Sussurrei para o homem da foto. Os olhos do gato branco ao meu lado acompanharam meu olhar. Depois se fixaram no envelope verde escuro. Puxei-o. Dentro havia apenas um papel. Uma frase escrita em letras apressadas. Ele voltou. Você precisa saber. M.O.M. O mesmo que aparecia nas anotações do caderno do sótão. A mesma letra que denunciava que alguém tentava me alertar antes que fosse tarde. Abri o caderno marrom. Era um diário. Não da Helena, não do meu filho, de outra pessoa. Na primeira página, o nome Maurício S., o ex-proprietário da casa. O homem que, diziam, desapareceu sem deixar rastro. Senti um arrepio subir pela coluna. Folheei as páginas. Todas falavam de reformas, de objetos da casa, de detalhes aleatórios. Mas na metade do diário, a letra ficou trêmula, desesperada. As palavras eram curtas, cortadas. Ele voltou. Eu vi pela janela. O gato branco é o sinal. Não posso deixar. Eles precisam saber. E então, uma frase que fez meu estômago cair. Helena me disse que a criança estava em perigo. Ela sabia. Criança? Que criança? O gato subiu no meu colo de repente, como se sentisse que meu corpo estava prestes a desmoronar. Encostou a cabeça no meu peito, forçando-me a respirar. Passei a mão pelo pelo dele. O toque me ancorou. Voltei ao diário. As últimas páginas estavam quase ilegíveis, mas uma frase, repetida várias vezes, me fez gelar. Não é seguro para o menino. Eles vão atrás dele. Escondi o que pude. Menino, meu filho, meu neto, eu. O que Helena sabia? A confusão me embaralhava.
Mas algo dentro de mim gritava que tudo estava conectado. O gato branco na foto, o diário, as cartas escondidas, Helena trancando portas, a vizinha interceptando mensagens, o M tentando alertar. Então, percebi algo que congelou meu sangue. A assinatura na parede do compartimento secreto, pequena, quase apagada, com letras iniciais que eu conhecia muito bem. T.S. Tobias da Silva, meu filho. Ele esteve ali. Ele encontrou aquele lugar antes de mim. Ele deixou algo lá. Procurei dentro do compartimento de novo, agora desesperado, e encontrei uma folha dobrada, escondida atrás do contrato antigo. Abri devagar. Era uma carta, escrita por Tobias. Pai, se você chegou até aqui é porque o gato te guiou como guiou a mim. Tem algo que você precisa saber, algo que escondemos para te proteger. A verdade não vai te machucar, a mentira vai, e ela já está machucando tempo demais. Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel. Eu tentei te contar, a mãe tentou te contar, Maurício tentou te contar, mas alguém estava apagando cada pista. Meu coração batia como soco. A carta terminava com uma frase que rasgou meu peito. Pai, o que você perdeu não foi por abandono, foi por medo. E agora você precisa saber de quem. O gato me encarou, olhos abertos, profundos, como se carregasse décadas de vigília. Eu finalmente entendi. A revelação não estava no passado. Ela estava na casa e estava prestes a sair da sombra. A carta do Tobias tremia entre os meus dedos, mas não era por causa da idade. Era porque eu finalmente sentia que estava encostado na beira de uma verdade que me perseguiu por décadas e que até aquele momento eu nunca tive coragem de olhar nos olhos. O gato branco me observava com aquela expressão impossível, tão antiga, tão silenciosa, tão consciente. Ele não piscava. Às vezes parecia que ele respirava junto comigo, como se soubesse exatamente o momento em que meu peito iria falhar. Dobrei a carta com cuidado e me levantei. O gato caminhou pela sala secreta até parar diante da parede lateral. Ele arranhou uma parte do rodapé, e foi então que percebi. Havia ali uma diferença no padrão da madeira, uma linha fina, vertical, quase invisível. Aproximei-me e toquei. O painel se moveu cerca de 1 centímetro. Era uma porta escondida. Meu coração começou a bater com tanta força que eu senti o eco nas têmporas. O que é isso? Murmurei. O gato miou e recuou um passo, como quem abre espaço para uma revelação. Empurrei a porta. Ela abriu com um rangido profundo. Atrás dela havia um pequeno quarto, um quarto apagado pelo tempo, como se tivesse sido selado para que ninguém pudesse entrar. O ar ali dentro era mais frio. As paredes tinham manchas de umidade e no centro, uma cadeira de madeira com uma caixa grande apoiada sobre ela. A caixa estava coberta por um pano escuro, um pano azul, a mesma cor do fio que o gato carregava, a mesma cor da fita que amarrava as cartas do sótão, a mesma cor do lenço que Helena usava quando precisava me dizer verdades difíceis. Minhas mãos tremeram quando toquei o tecido. O gato aproximou-se, silencioso, sentando-se ao meu lado. Levantei o pano. Dentro da caixa havia uma pasta de documentos antigos, recortes de jornal, 2 certidões de nascimento e um envelope marrom selado com cera vermelha. O envelope tinha uma mensagem escrita à mão. Geraldo, se você está lendo isto é porque finalmente descobriu quem te escondeu de quem te amava. H. Meu sangue gelou. Sentei na cadeira. O gato colocou as patas nas minhas pernas como se dissesse, vai, você precisa. Abri o envelope de cera. Dentro havia uma carta longa, mas o início foi o suficiente para fazer minha respiração falhar. Meu amor, eu te escondi algumas coisas para te proteger, mas alguém te escondeu ainda mais para te controlar. A vizinha, ela tomou decisões por você, ela reteve cartas, ela mentiu sobre visitas e fez você acreditar que a família que te amava havia desistido. A vizinha, Dona Iraci, a mesma que por anos insistiu que eu não abria a porta porque era perigoso.
A mesma que dizia que família só aparece por interesse. A mesma que sempre estava ali, pronta para ajudar, mas que sempre me dizia para não confiar em ninguém. Eu tremi. A carta continuava. Ela me disse que você não queria ver ninguém. Ela disse isso para Tobias também. Ela interceptou cartas na sua porta. Ela devolveu presentes. Eu descobri isso tarde demais. E por isso deixei tudo preparado para o momento em que você finalmente encontrasse coragem. Me senti traído, enganado, humilhado, não pela minha família, mas por alguém que se colocou entre nós. Mas havia mais. A carta falava de uma criança, de algo que eu tinha esquecido completamente. Um trauma tão grande que minha mente apagou. Você não lembra do que aconteceu naquela noite, e eu entendo, mas a criança, o menino, ele viu. Eu engasguei. Procurei na pasta. Havia 2 recortes de jornal de 1989. Menino testemunha briga entre adultos em casa da Rua do Moinho. Idoso ferido após tentativa de roubo. Um detalhe me paralisou. O nome do menino era Tobias. Ele havia visto. Ele tinha apenas 8 anos. Ele viu eu sendo atacado por um intruso na casa. Aquela casa, a casa onde eu agora estava. E quem ajudou Tobias naquela noite? Um gato branco. Era isso, a foto antiga, o diário do antigo dono, a carta da Helena, o comportamento do gato. Tudo apontava para esse mesmo fio. Não era coincidência, era um ciclo. E então encontrei o último envelope, o menor de todos, endereçado com letra trêmula. Para você, pai, eu te amo, mesmo depois de tudo. T. Meu coração desabou. O gato colocou a cabeça no meu joelho, e foi então que notei algo no canto do quarto. Uma marca na parede, pequena, oval, como se fosse a marca de uma foto que foi retirada dali. Abaixo da marca, escrito a lápis: a verdade está com ele. Com quem? Sussurrei. Com quem? O gato se virou para a porta, olhou para mim com expressão firme e miou. Um miado profundo, como uma resposta, como um chamado, como um nome. A verdade estava do lado de fora daquela casa, esperando por mim, há anos. E eu finalmente estava pronto para encontrá-la. Saí do quarto secreto como quem atravessa um corredor entre 2 vidas. A que vivi e a que deveria ter vivido. Cada passo parecia pesado, mas não por fraqueza, por despertar. O gato branco caminhava na frente sem pressa. Ele não olhava mais para trás. Ele sabia que agora eu o seguiria sem hesitar. Quando cheguei à porta da frente, senti pela primeira vez em décadas o instinto de abrir não apenas uma porta, mas uma ferida antiga que finalmente estava pronta para cicatrizar. Girei a maçaneta. Do lado de fora, o mundo parecia diferente. A noite estava silenciosa, quase respeitosa. O vento soprava suave, movendo as folhas no chão como pequenos caminhos, apontando para um destino inevitável. O gato desceu os 3 degraus da varanda e me encarou. E naquele instante, minhas pernas fraquejaram. Havia um homem parado na calçada. Não era um estranho, era Tobias. Eu reconheceria aquela postura em qualquer idade. O jeito de segurar os ombros como se sempre pedisse desculpas ao mundo. O queixo trêmulo, os olhos, os mesmos olhos de menino que me olhavam com medo naquela noite há 30 anos e que eu, por algum mecanismo cruel da mente, tinha apagado para sobreviver. Ele respirou fundo ao me ver. Os olhos marejaram antes mesmo que ele tentasse esconder. Pai, a voz dele saiu quebrada, como se cada sílaba fosse libertada de uma prisão antiga. Tobias, senti a própria voz falhar. Não havia força suficiente para dizer tudo de uma vez. Ele deu um passo à frente. O gato branco caminhou até ele, como quem cumprimenta um velho amigo. E Tobias, ao ver o gato, caiu de joelhos. Chorou de verdade. Um choro que vem de dentro, de camadas profundas que só se abrem quando a dor finalmente encontra espaço para sair. É ele, Tobias sussurrou, passando a mão pelo gato. Pai, é ele. O mesmo gato daquela noite. O mesmo gato que ficou comigo quando você caiu.
Eu achei que ele tinha desaparecido. Meu corpo congelou, minha boca secou, minha mente se abriu. Eu o vi com clareza. Aquela noite, quando tentaram invadir a casa, aquela noite em que eu fui ferido, aquela noite que eu apaguei da memória, o gato branco estava lá. Ele ficou com o meu filho. Ele o protegeu quando eu não pude. Eu tentei te contar, Tobias continuou soluçando, mas você nunca acreditou. E depois disseram que você não queria ver mais ninguém. Eu achei que era verdade. Ele engoliu em seco. Eu me afastei porque pensei que a culpa era minha. Me aproximei lento, como quem caminha sobre vidro. Filho, consegui dizer, me perdoa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Tobias ergueu o rosto e a expressão dele não era de raiva. Era de dor, a mesma dor que eu carreguei, cada um por lados diferentes da mesma porta trancada por mãos que não eram nossas. Pai, ele disse com a voz firme pela primeira vez, você nunca me perdeu. Eu nunca fui embora. A gente só ficou no escuro, tempo demais. Então senti algo tocar minha perna. O gato. Ele roçou o rosto no meu tornozelo e depois no de Tobias. Era como se dissesse, agora sim, agora vocês podem ver. E naquele gesto simples, eu entendi o que Helena quis dizer. O gato branco não era só um animal perdido atravessando destinos. Ele era um fio azul, amarrado entre eu, Helena, Tobias e essa casa que guardou tudo o que não conseguimos dizer. Tobias levantou devagar. Eu abri os braços. Ele veio até mim como alguém que volta de uma guerra que ninguém percebeu que estava acontecendo. Nos abraçamos, um abraço cheio de passado, um abraço com peso de redenção, um abraço que apertou 30 anos em um único instante. Quando nos afastamos, Tobias enxugou o rosto e sorriu para o gato. Ele sempre volta, disse baixinho. Eu coloquei a mão sobre sua nuca, um gesto antigo, e respondi. Ele volta porque nunca deixamos de precisar. O gato miou, alto, como quem finaliza um ritual. E enquanto caminhávamos juntos para fora da casa, eu, meu filho e o animal que nos uniu, senti algo que não sentia desde o dia em que Helena partiu. Pertencimento. A casa não era mais um túmulo de lembranças. A vizinha não tinha mais poder algum. O silêncio não tinha mais muralhas. E nós finalmente tínhamos voltado. O gato caminhou adiante, na direção da rua, iluminado pela fraca luz dos postes. E pela primeira vez, percebi. O passo dele parecia seguro demais para um animal que vive sozinho. Ele não estava perdido, ele estava guiando, como sempre esteve. E naquele instante, com meu filho ao meu lado, e a noite respirando tranquila, compreendi a verdade final. Alguns gatos não entram na nossa vida por acaso. Eles entram para devolver aquilo que nunca deveria ter sido tirado. E foi assim que eu voltei a ter uma família, graças a um gato branco que atravessou décadas para nos trazer de volta para casa.